Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Além das Chaves, da Home Hunters. E hoje o meu entrevistado não poderia ser outra pessoa senão Mauro Macedo, que eu recebo aqui nos nossos estúdios, CEO da Home Hunters, que esse ano completa 30 anos, Mauro. 30 anos de Home Hunters. Mauro, como é que é chegar a esses 30 anos, você que é um profissional que está nessa área inspirando pessoas há 30 anos, uma empresa que é modelo no mercado imobiliário de Campinas, nem pouquíssimas empresas têm essa longevidade. Como é que é, Mauro, chegar nesse momento, inaugurando um podcast com novos desafios? Conta um pouquinho aí da sua história, de como nasceu a Home Hunters e como hoje você comemora esses 30 anos. Bom, em primeiro lugar, Rodrigo, uma alegria muito grande, dia 14 de fevereiro. Esse projeto de fazer um podcast é um sonho já antigo, que eu gostaria muito de viabilizar. E só posso estar muito feliz com 30 anos, com essa jornada. Você faz parte dela, você fez muito parte, faz parte ainda dessa jornada maravilhosa. O que me deixa mais confortável de estar aqui batendo um papo com você. E na realidade eu queria entrevistar as pessoas e estou sendo o primeiro entrevistado. E é motivo de muita felicidade. Eu sou muito grato a Deus por isso, porque, assim, de fato, nesse país, uma empresa chegar aos 30 anos, independente de ser na área imobiliária, mas eu acho que na área imobiliária mais ainda, as adversidades na área imobiliária, de você trabalhar com um grupo de pessoas muito diferentes, né? Os corretores autônomos, ter toda uma estrutura também de base, você ter um marketplace para apoiar todas as pessoas, é um negócio difícil de você tocar no país, não é para qualquer um. E ainda mais que nós estamos no Brasil, com as adversidades que existem para o empresariado brasileiro aqui. Então, assim, eu estou muito feliz, eu estou muito grato. A Home Hunters é como se fosse um filho meu, porque, aliás, a minha filha tem basicamente a idade dela, né? Então, assim, para mim... Nasceu na empresa, praticamente. Nasceu na empresa, no meio da diversidade, com a empresa sendo montada. Então, hoje, olha, eu diria que é um dos dias, assim, talvez mais felizes, mais marcantes da minha vida, poder falar dos 30 anos da Home Hunters, de como começou, como aconteceu. E, Mauro, nesses 30 anos, você deve ter vivenciado, assim, revoluções a gente, né, viveu revoluções tecnológicas absurdas, né? Se você parar para fazer uma retrospectiva, como era quando você começou e como é hoje, né? Nossa, Rodrigo, a começar o seguinte, pensa bem, isso foi em 95, o presidente era o Collor. Eu fui buscar uma pessoa especializada para fazer o site da empresa em São Paulo. Eu falava para as pessoas, entra no meu site, elas olhavam e ficavam com uma certa vergonha de dizer assim, mas o que é site? Né? Aí, quando eu falava e-mail, eu falava correio eletrônico, elas falavam assim, aquele negócio do computador que vai. Então, assim, pessoal, eu tô falando, não é brincadeira. Depois eu acho que a gente deve até falar um pouquinho das gerações e ver o que a nossa geração passou, adaptando a todas essas que vieram à frente. E justamente a tua pergunta, a tecnologia. Como que a gente sobreviveu a tanta tecnologia? Então vamos falar, a Home Hunters nasceu em 95, na época que a internet era uma coisa recente. A internet. Quanto mais sites, fotos, a primeira máquina digital que nós tivemos... Mas na época era jornal, eu fazia anúncio em jornal, né, Mauro? Mídia impressa. Eram páginas e páginas de mídia impressa, você não tinha como divulgar outro imóvel a não ser via a mídia impressa. Você falar hoje para um jovem que a busca por imóveis era em jornal... Bom, ele nem sabe o que é jornal, né? Agora, jornal papel. Você imagina a pessoa ficar folheando páginas e páginas e ficar procurando com o dedinho ali o imóvel para comprar ou para vender, né? Agora, imagina você que a Home Hunters já nasceu com o nome Home Hunters, Caçadores de Lar, porque já tinha um objetivo de atender estrangeiros que vinham aportar... Isso que eu queria que você dissesse. A Home Hunters, ela nasceu uma imobiliária diferente, né? Sim. O escopo dela não nasceu assim como
como qualquer imobiliária que se inaugura aqui com venda e aluguel, ela nasceu para atender expatriados. Fala um pouquinho disso. Exatamente. Aliás, é bom esclarecer, né, Rodrigo? Essa palavra parece meio feia, expatriados, parece com deportado, mas expatriado nada mais é que qualquer executivo, qualquer pessoa estrangeira que vem para trabalhar num outro país. Ele é expatriado, né? O expatriado, geralmente, ele é mandado pela empresa, ele é enviado pela empresa para trabalhar num outro país. E o país crescendo, as privatizações acontecendo absurdamente. Eu sou de Campinas, eu sou nato de Campinas, então eu pude observar que Campinas, dadas as estradas que nós temos, a logística que nós temos, Viracopos, um aeroporto de cargas, o maior do país, existia uma possibilidade muito forte dessas multinacionais em todo o entorno. Nós temos em torno de 50 multinacionais num raio de 50 metros de Campinas, as cidades circunvizinhas também. Elas iam demandar esses estrangeiros chegando aqui. A gente não tinha celular, pessoal. A gente não tinha celular. Os celulares, vamos dizer, a Claro, que é uma empresa grande, sem fazer nenhuma propaganda, tem várias, eram suecos. Era um bando de sueco que desceu aqui montando as antenas e tudo para esse negócio funcionar, pessoal. Eu sou dessa época. Você chegou a atender... Muitos, pessoalmente, Rodrigo. No final de semana, eles eram fumantes e veterados, assim, europeus. Então, assim, começou a chegar muita gente na cidade com as privatizações. Eu vi uma oportunidade, eu trabalhei em multinacionais, a última empresa americana, eu fiz uma carreira excelente, eu tive a oportunidade de ir para o exterior, eu tive 4 chefes americanos. Aprendi muito com os americanos, a organização deles e tudo mais. E sabia que quando eles vinham para cá, as dificuldades do país eram muito grandes. A legislação de inquilinato é completamente diferente de outros locais do mundo. Então, assim, era uma dificuldade muito grande de adaptação. Mas, resumidamente, por isso nasceu o Home Hunters. Era uma praticamente consultoria... nasceu só locando, né? Só locando, porque a prioridade deles era se familiarizar com a cidade, escola americana, hospitais, tudo, e a moradia. A moradia da família, dos executivos. E também os escritórios. Quantas vezes a Home Hunters foi responsável pela decisão de uma empresa se instalar aqui em Campinas, ao invés de se instalar no Rio de Janeiro ou Curitiba, eles não sabiam ainda onde eles iam se instalar a empresa, eles estavam analisando o país, né? Algumas achavam que só tinha índio, café e Pelé aqui, sinceridade, e é verdade. Eu posso contar histórias inusitadas de estrangeiros, não vou falar, escovando dente com Fanta, laranja, porque falaram que a água não podia, tinha problema a água no Brasil, tomar água no Brasil. Ele achou que estava na Amazônia, lá, sei lá, em algum lugar. Mas resumidamente, nasceu como uma empresa de consultoria de atendimento a estrangeiros expatriados e suas empresas. E foi um trabalho fantástico, derivou para a locação. Naquela época, o trabalho ainda dos corretores, imagina, pessoal, 30 anos atrás, ainda não era um trabalho profissional como existe hoje. Então, eu tive que montar um trabalho profissional com uma equipe bilíngue. Isso diferenciou bastante. Também chamou a atenção da concorrência, não só em Campinas, como no Brasil inteiro. Foi realmente um sucesso. Eu tenho muito orgulho desse projeto, logo como iniciou. Mas vamos para 4, 5 anos depois, os anos 2000. O país estava numa crise. Esses estrangeiros todos voltaram, eles eram caros aqui. E os brasileiros assumiram que já tinham seus carros, seus imóveis, não tinha aquele custo enorme e muito competentes para assumir, mas no primeiro momento as empresas multinacionais elas querem montar a operação com as pessoas de confiança dela. E aí a crise se instalou. Aí a Home Hunters teve que virar essencialmente uma imobiliária. Aí ela entrou vendendo imóveis prontos também, que é o mercado secundário, assim como locação, e entrou no mercado de lançamentos, como Alphaville Campinas, que foi campeã de vendas em vários produtos, e passou a ser essencialmente uma imobiliária com aquela especialidade ainda de atender expatriados que continuaram vindo em menor quantidade até hoje. Os chineses, por exemplo, aqui as privatizações, com a privatização da CPFL, a Grid, sempre tem. Mas tem momentos que fica mais propício. Então, essa é a história. Começou acidentalmente. E agora a gente pode dizer que a imobiliária é uma imobiliária completa, né? Porque no ano passado teve o projeto, que aliás está tendo muito sucesso já, que você fez uma joint venture com a APSA, né? Não. É a administradora de condomínios. Então, hoje, para quem não sabe, a Home Hunters administra condomínio em parceria com uma das maiores empresas de administração condominial do Brasil, que é a APSA. Sim.
E a Apsa vem de Auxiliadora Predial S.A., que também é outro grande parceiro nosso. São os grandes players, empresas com... Você falou de longevidade, né, Rodrigo? A Home Hunters fazendo 30 anos. A Apsa está em 8 estados do Brasil, tem 93 anos. Uma empresa há 93 anos administrando condomínios. E, de fato, vou falar também disso, que é uma outra área super sensível, que necessariamente precisei entrar, Rodrigo, para completar o ciclo na área dentro da área imobiliária. Porque que adianta você fazer um imóvel muito bacana, moderno, com tudo, entregar no prazo, tudo certinho, e depois, eventualmente, você não ter uma administração eficaz daquele condomínio. Viver em condomínio é uma outra coisa. Tem que ser especialista a ajudar as pessoas a viverem em condomínio. Mas então foi isso. Acidentalmente nasceu a Home Hunters, depois ela começou, já alocava imóveis o tempo, começou a vender imóveis também, os clientes a pedir, a imóveis na planta, lançamentos, e hoje, com essa novidade que você contou, a gente também entrou na área condominial, de administrar condomínios edilícios, sejam horizontais, sejam verticais, de forma muito profissional, Rodrigo. E eu estou muito satisfeito de fechar esse ciclo dentro do imobiliário, né? É uma tarefa difícil, é uma área sensível você administrar condomínio. Eu levei 30 anos para ter a coragem de ir para ela, mas com um parceiro como esse, vale a pena. Eu que sou da área do direito, tem um ditado que diz que condomínio é a mãe da discórdia, né? Aí. E realmente você Sem administrar condomínios, né? Condomínio sempre tem, reúne uma série de pessoas que são diferentes, pensam diferentes, Sim. mas moram no mesmo local. Então realmente é um desafio. Mas a gente sabe que a Home Hunters e a Apsa, foi um feliz casamento, né? Porque a Apsa, aproveitando de todo a expertise da Home Hunters em Campinas, sim, e colocando toda a expertise dela nessa administração, claro. Eu foi tenho certeza que vai essa ter ideia. muito sucesso. Esse é um projeto proposital de expansão da APSA dessa forma, respeitando o parceiro local, selecionando o parceiro local que ela quer entrar na cidade, de forma que abra as portas, que tenha credibilidade, que tenha uma nota excelente no Google, como nós temos, 4.7, 4.8 de 5. Tem que ser uma empresa respeitada, para que as pessoas saibam que se a gente entrou em mais uma área do segmento imobiliário, a gente entrou para fazer um bom trabalho profissional, como a gente tem feito há 30 anos. Mauro, agora você comentou rapidamente as gerações, né? A gente está vivendo assim um choque de gerações, né? Porque quando você começou, as pessoas pensavam de um modo, sim, né? O mundo era hoje diferente. É diferente. Outro dia eu estava vendo até um vídeo, acho que você que compartilhou na sua rede social, do Marcos Araújo, falando, sim, que os imóveis daqui a alguns anos não vão ter nem cozinha, né? Cozinha como ambiente, porque hoje é muito comum você ver, o pessoal faz cozinha como ambiente do imóvel, sim, em que as pessoas... Sim. Mas não vai ter, a coisa está a praticidade tão grande que você vai ter uma bancada, colocar uma air fry lá, né? Sim. Então, como é que é viver você que vivenciou e está vivenciando essa mudança dessa geração? Como que é a geração de hoje? Como que você analisa a geração de hoje? Olha, Rodrigo, você tocou num ponto agora que é um assunto fascinante para mim. Eu sou apaixonado e eu estou estudando agora mais profundamente as gerações, né? Não propriamente dito o conflito de gerações, a diferença de gerações. Em particular, talvez isso mereça um capítulo à parte, a gente fale depois da nossa, que enfrentou todas essas gerações de mudança. Esse é um capítulo à parte. Estou falando de eu e você ainda é mais novo. Mas há uma mudança profunda e muito rápida no comportamento e nos valores das gerações agora. Então, assim, o que o jovem quer, o jovem de agora, que está saindo de casa muito mais tarde, estou falando do jovem de 35, que está ainda morando na casa dos pais, para sair. Estou falando do jovem, como a gente era jovem lá, com 20 e poucos. Isso também já mudou, porque a longevidade aumentou, a nossa, e o ciclo, de uma forma geral, aumentou. E também está mais difícil das pessoas saírem de casa. Não é? O mundo complicou um pouco mais, tem muito mais gente envolvida, ele está muito mais complexo. Apesar das facilidades da tecnologia, está muito mais complexo. Então, o grande desafio, e não está sendo diferente na Home Hunters, eu e você estamos enfrentando isso, você é nosso diretor lá e sabe muito bem o desafio que nós estamos tendo para fazer com que essas gerações, elas respeitem a experiência do cabelo branco, que só se adquire numa geração onde a gente teve a aprender com biblioteca,
um Barça olhando para os nossos avós quietinho, com paciência de ouvi-los falar, os nossos pais, uma geração que era vertical, que para aprender você tinha que depender de alguém. Essa geração recebe tudo na palma da mão. Eles têm toda a informação que nós não tivemos, né? Então, de repente, eles podem acreditar uma verdade absoluta é aquilo que está na internet. E essa experiência é muito importante. Ela só se adquire com a convivência. Então, você mesclar a experiência de um sênior, que me interessa muito, ter uma pessoa sênior, mas com cabeça jovem, que aceite tecnologia, que se adapte à tecnologia, porque você pode ser sênior, ser experiente, mas você ter aversão à tecnologia. Não dá? Pelo menos na área imobiliária fica difícil, né, Rodrigo? Essa convivência realmente é um desafio, né? Porque você tem que saber dosar e saber como lidar com isso. É muito estranho, né? Antes a gente ia fechar um negócio, todo mundo se reunia em volta de uma mesa. Em volta da mesa. Olho no olho. Hoje tem pessoas que não querem falar ao telefone. Eu falo, você me manda mensagem. Não atendem o telefone. Nós fazemos negócio inteirinho por WhatsApp. Exatamente. Você sabe bem disso. Pelo WhatsApp, sem ver com pessoas no exterior, inclusive, sem ver. Sem fazer um call que você conheça a pessoa e fale, deixa eu ver como é que é. Não desperta curiosidade. Às vezes a gente fecha um negócio e faz até escritura digital. E a gente não vê a pessoa que comprou. E tem acontecido com frequência, né, Rodrigo? Não, eu não estou falando uma coisa que. Você mais ainda que é focado. Eu acho que a tecnologia ela é maravilhosa, mas, por outro lado, ela afasta um pouco as pessoas, né? No sentido de que você começa uma negociação pelo WhatsApp, firma o contrato através de assinaturas digitais. Sim. A escritura, até hoje, você tem o e-notariado. Também não precisa estar presencial. Dependendo do caso, você faz a escritura. Quer dizer, você não encontra mais as pessoas. Então, mas perdeu um pouquinho daquela pessoalidade, né? Então, eu acho que esse desafio ele é muito... A gente precisa aprender muito a lidar com essa geração. Né? Exatamente isso, Rodrigo. E aí o jovem... Os jovens têm um talento fantástico. Eles lidam com essa tecnologia. Eles já estão lá na barriguinha. Parece que já nascem. Quando a mãe está grávida, já nascem plugados, né? É um negócio impressionante. Não, mas é uma evolução da espécie, que também é outro capítulo à parte, né? Eu tenho visto os meus sobrinhos, é uma coisa impressionante. Mas, assim, é importante que eles percebam a importância do presencial. Esse jovem quer fazer tudo online hoje, né? Isso nem sempre, você não vai ter um aprendizado 100%. Você participar de um curso, lógico que é importante, os cursos online, sim, mas o presencial, você vai falar com a pessoa do lado, você vai conviver, você vai ter uma coisa que você não consegue no online. Então, assim, o jovem precisa entender que ele precisa estar mais presente. Vamos pensar no híbrido. O híbrido é a melhor solução. A gente aprendeu nem muito para um lado, nem para o outro. A situação híbrida, tem negócios que precisam ser menos híbrido e tem negócios que podem ser mais híbridos. Mas é isso que tem que acontecer. O jovem, ele tem que perceber que, às vezes, ele está lá com 35 anos conosco. A gente tem uma equipe jovem fantástica, né, Rodrigo? Na profissão, inspirada na profissão, nessa faixa de idade. Mas a gente teve que dizer os primeiros nãos para eles. Talvez eles não ouviram na casa deles, né, Rodrigo? Tem hora que a gente tem que ser meio paizão e falar, escuta, parte para outra. O negócio imobiliário se faz um monte. Quantos não acontecem? Você trabalha muito, nós trabalhamos no risco, é um negócio dificílimo, às vezes pouco valorizado e muito complexo. Aliás, a gente ouve mais não do que sim, né? Então, sem dúvida. O não a gente já tem. Então, assim, o desafio nosso, principalmente do Rodrigo com a equipe dele, é fazer com que esse jovem fique motivado e persevere o tempo todo. Para assim, aí ele sentir a segurança que a vida é assim. Nós não vamos acertar o tempo todo, as pessoas mudam de ideia, as pessoas estão... Essa geração é muito imediatista, né, Mauro? A gente percebe. Eles querem agora. Agora e agora. Inclusive a carreira, né, Rodrigo? E querem, exatamente, eles querem começar do fim. Então, às vezes, eu tenho 3 filhos, né? O mais novo é corretor também, você conhece, que é o Vinícius. Só que o Vinícius, ele, apesar de ser novo, ele tem uma cabeça mais madura, é muito né? Maduro. Então, ele é pé no chão, né? No sentido super de que super profissional e que ele sabe que tem que perseverar, que tem que ter, acima de tudo, resiliência, né, Mauro? Essa palavra no nosso mercado, ela se aplica demais, resiliência, porque você recebeu o não e você começar todo mês do zero, você acabou de fazer uma venda, esquece essa venda, tem que começar...
tudo de novo. Então, falando isso nisso, é legal. Rodrigo, eu vou ter que tocar num ponto aqui agora, porque você me inspirou nele, né? Você foi falar do Vini, né? Eu tenho que falar do Felipe. E aí eu quero te lembrar. Não, nós dois temos 2 filhos que são corretores. Exatamente, né? A gente tem que Exatamente. parar e falar disso. E eu quero te lembrar quando nós trabalhávamos incessantemente com profissionalismo e falávamos assim, pô, quando que uma criança, a gente vai perguntar para ela o que você vai ser quando crescer, e ela vai dizer com orgulho que quer ser corretor de imóveis. Exatamente. Basta ver os nossos filhos jovens, o profissionalismo imprimindo a tecnologia que eu estou falando, graças a Deus com a oportunidade de uma mentoria que tem os pais, porque é claro, né, que também tem a mentoria em casa, né, Rodrigo? De vez em quando tem que ter e tem que saber administrar. Mas eu digo assim, o Felipe, o Vini estão trazendo outros jovens e esses jovens estão percebendo a possibilidade na área imobiliária, não tem limite de ganho para um bom profissional na área imobiliária. Isso hoje para um jovem que começa a carreira, Rodrigo. Se a área imobiliária ela é desafiadora, ela tem muita competição, a gente vê que tem muitos players por aí, Sim, né? Cada vez mais. Ela, por outro lado, ela dá muito recompensa para quem trabalha. Sem dúvida. Né? Então, para quem trabalha bem, né, para quem trabalha bem, para quem trabalha com ética, para quem trabalha, para quem realmente é se corretor empenha, credenciado, preparado, para quem se dedica, né, Mauro? dedica. Eu costumo dizer que não tem corretor de hora vaga, né? Corretor é corretor full time. Exatamente. Então, isso traz muito benefício, né? Então, isso é legal. Agora, você falou também dessa questão da tecnologia. E hoje está se falando muito, né? Acho que só se fala hoje em inteligência artificial. Como é que isso, na sua visão, Mauro, vai impactar o mercado? Já está impactando, né? Porque hoje você, às vezes, entra, o cliente no fim de semana começa a conversar, está achando que está conversando com o ser humano, mas está conversando com uma inteligência artificial. Como é que você acha que isso vai mudar, já está mudando? Na sua visão, como isso veio para ficar? Como é que vai ser isso? Né? Sem dúvida nenhuma veio para ficar. Eu costumo classificar que talvez esse advento agora da IA, da inteligência artificial, principalmente a generativa, que já é evolução da espécie, assim, não é que vem vindo para ficar, pessoal. Ele já está aqui entre nós e tem muita gente que não está percebendo. Você acabou de... Bom, Rodrigo, nós usamos há mais de um ano, nós iniciamos, nós somos... A Home Hunters é uma empresa especialista já em inteligência artificial. E nós podemos falar isso com muita convicção, porque esse caso que você comentou é conosco lá, que a nossa inteligência, nós temos a Eli, ela atende um cliente e às vezes quando chega o momento certo, agendou a visita, de marcar, ela não pode, a inteligência artificial não pode ir na visita mostrar o imóvel, ainda, hein, pessoal, ainda, tá? Porque vai fazer isso de forma digital e virtual, mas já até faz, mas vamos dizer que não é usual ainda hoje, né? E é caro. Mas ela está entre nós. Às vezes, quando nós vamos passar para um corretor nosso que chegou o momento, a pessoa que está sendo atendida pela Eli, que é uma IA, por voz e tudo mais, ela fala, não, eu estou super bem atendida pela Eli, pode continuar com ela. A gente fala, não, mas agora tem que passar para um outro corretor. Porque ela está tão bem atendida, Rodrigo, que ela não consegue perceber que é uma inteligência artificial. Então, isso está entre nós já há muito tempo, né? Nas compras que a gente faz, a gente pode até não se aperceber disso. É uma evolução, assim, às vezes até assustadora, né? Porque a gente não se dá conta que a gente está conversando com um robô, né? Mas que aprende e que dá informações bem assertivas, né? E que ajuda muito no mercado imobiliário. Mas né? Como tudo tem desafios, tá, Rodrigo? Também, esse é um assunto que também me fascina, eu tenho estudado, aliás, né, vou voltar agora, dia 15, vou começar outro curso na USP, em Piracicaba, que é a primeira turma especializada, né, no imobiliário, muito bacana. E não pode parar de estudar justamente por isso, mas assim, a inteligência artificial, vamos falar a verdade, ela não é inteligente coisa nenhuma. Ela depende da nossa inteligência humana, aquela que Deus fez mesmo, né? Para poder alimentar. E o segredo que eu mais aprendi até o momento, com mais de um ano usando, estudando, é o seguinte. Você tem que saber o que perguntar para a inteligência artificial. Sim, porque ela tem que ser ensinada, né? Ela tem que ser ensinada, Rodrigo. E a pergunta, se você fizer uma pergunta com algum viés errado,
você vai receber uma resposta de qualquer IA, melhor IA do mundo, a OpenAI, o que for, você pode receber uma resposta errada. Então é o seguinte, a IA, ela tem que ser uma outra ferramenta, exatamente como aconteceu o advento da internet, para facilitar a nossa vida, para você pedir coisas para ela. Ela tem uma velocidade maior que nós, seres humanos. Então, vamos aproveitar essa velocidade dela, vamos deixar ela conseguir ver dados muito rapidamente, calcular dados e nos dar respostas rápidas. Depois disso, pessoal, nós precisamos conferir com a nossa inteligência humana, verificar. Então, ela tem que ser uma ferramenta para nós e não achar que uma IA pode fazer tudo sozinho. Recado para os jovens também, né, Rodrigo? Sim. Porque já estão querendo que a IA faça tudo por eles, esquecem de revisar, que tem que ter uma aprovação. Você vê o que a IA está fazendo a hora que você vai passar para um cliente. Por quê? Ela não é inteligente, pessoal. É uma ferramenta, ela é uma verdade, ferramenta. Né? Que você pode usar muito bem. E também vai ser muito usada para o mal. A gente vai ter que ficar muito atento. Já Mas né? Tem já tanto está sendo golpe usado. aí que gente... Não tem como. A gravação tecnologia... de voz, né? Usando para... infelizmente isso... A tecnologia vem para todo mundo, né, Rodrigo? A gente... Aí depende se a pessoa é do bem ou do mal. Existe... e os criminosos, da mesma forma que na vida real, eles usam a internet, o mundo digital. Esse né? é um capítulo, Rodrigo. Uma hora nós devemos fazer aqui no Além das Chaves. Ó, Além das Chaves. Olha o que acontece além das chaves, né, Rodrigo? Tem tanto assunto, né? E a gente Muitos. vai... E o legal é que a gente vai trazer muitos convidados, né, que vão agregar sobre o tema do mercado imobiliário. Não sobre... só, né, Rodrigo? Porque é tão amplo. E é inesgotável. Né? Vou dizer que para você que é inesgotável. A gente vai fazer... Os nossos capítulos aqui são... Aliás, parabéns para a nossa equipe de marketing, tudo. Um nome tão feliz, Além das Chaves. Imagina o que nós vamos ter aqui, Rodrigo. Eu que falo descendente italiano, poder entrevistar quem eu quiser aqui de qualquer assunto. Estou achando ótimo. A gente já está pensando aí numa lista extensa de convidados que vão sempre agregar aqui, trazerem... Vão trazer assuntos novos, sempre ligados ao mercado. E é bom também para os corretores, né? Ficarem atualizados. Falando em principalmente para eles, né, Rodrigo? Como você enxerga hoje o perfil do corretor de imóveis, o perfil atual? O que precisa ter um bom corretor para se sair bem nesse mercado, nessa realidade de hoje, Mauro? Rodrigo, a primeira coisa eu já comentei aqui. Estudar o tempo todo, como um médico faz, como um advogado faz, estudar. A nossa profissão é dinâmica. Rodrigo, eu e você sabemos. O que você fazia quando você entrou na área imobiliária é parecido com o que você faz hoje? É completamente diferente. Completamente diferente. Então é o seguinte, o nosso mercado é tão dinâmico e ele depende de tantos nuances da economia. Você tem que estudar economia, você tem que saber o que está acontecendo. Se a Selic está a 13,25 ou se ela está a 10,5, impacta completamente no nosso mercado. O nosso mercado ele depende do financiamento, né? Sim, uma decisão do Banco Central impacta no nosso mercado. Então é o seguinte, um corretor achar, e houve no passado, que ele é um mostrador de imóveis, que ele vai abrir e dizer, viu, aqui é a sala, aqui é a cozinha, pessoal. Isso já foi. Isso é passado. Isso aí, né? Eu até brinco que quem vive de passado é professor de história. Pessoal, funcionou no passado, não havia outra forma de fazer. Só que agora, um cliente, ele vem mais preparado do que qualquer outro, ele tem toda e qualquer informação na web. Se você não for um profissional que agregue valor para ele, que faça estudos de mercado... Às vezes ele chega com mais informações do que o próprio corretor, né? Sem dúvida. Se ele não for o papel de um consultor especialista, posicionado, que conhece determinados bairros, que conhece... Aí ele sempre vai agregar. Quem chegou a falar um dia que a profissão do corretor de imóveis estava em risco? Imagina, o corretor que conhece o mercado, que se especializa, que conhece o produto, jamais vai ter ameaçado. Você falou uma palavra interessante que você disse, posicionado. Você acha que o posicionamento para o corretor é importante? Rodrigo, eu acho essencial. Vamos extrapolar, assim, o pessoal de especialidade fala muito do médico, né? Tem outro advogado também, mas vamos falar do médico, tem várias especialidades. O médico não pode ser bom em tudo. O médico pode ser um clínico geral, mas ele vai ser um clínico geral cardiologista, ele vai ter uma especialidade. E quando ele detecta algum problema específico, ele vai encaminhar para o especialista. Exatamente. Então é o seguinte, o corretor de imóveis, o profissional imobiliário, para ele ser um especialista, ele não pode ser um generalista. Ele tem que ser um generalista quando ele estuda
estudar de tudo, saber de condomínio, saber direito imobiliário. Aí eu tenho que ser um generalista, porque ele tem que saber de tudo do mercado para ele ser um bom consultor para quem ele está atendendo. Pensa bem, Rodrigo, nós estamos... Onde entra o profissional imobiliário? Nos momentos mais importantes da vida. Sejam eles bons ou ruins. Quando a gente atende as pessoas, sejam para alocar, principalmente essas decisões de venda, as pessoas estão aumentando família, estão tendo filhos, que é a coisa mais linda. Estão também se separando, alguém faleceu, a casa ficou grande para os pais, os filhos foram embora, foram para o exterior. São momentos de mudanças da vida das pessoas. Eu costumo dizer, nesse momento, se você não tiver assessorado, quantas pessoas passam por esse país sem conseguir comprar um imóvel, Rodrigo? É a grande maioria, né? Nós sabemos. Então é o seguinte, quantas pessoas têm o privilégio de comprar um único imóvel ao longo da vida? Na hora que ela vai fazer isso, ela tem que estar bem assessorada por um profissional credenciado, uma imobiliária que tem respaldo para... O negócio imobiliário é complexo, não é uma brincadeirinha. Então, essas horas, boas ou ruins, as pessoas estão sensíveis. E você imagina um profissional que não trabalha inteligência emocional, que não sabe lidar com uma pessoa que está estressada, que está chorando, que está se separando, porque está tendo que sair de um imóvel, porque aconteceu um problema com o filho, que está vendendo um imóvel, Rodrigo, por uma doença de um familiar, que infelizmente acontece. Nós atendemos pessoas assim, que mexem com o nosso coração, quebra. Nós queremos ajudar, né, Rodrigo? Queremos fazer o negócio de qualquer jeito. E o corretor ele tem que ter muito de psicólogo, né? Muito. Porque ele tem que entender qual é a dor daquele cliente. A dor daquele cliente. E mais, né, Rodrigo? Entender só não basta. Aí, entendendo isso, que ele tem que ser especialista, e aí o posicionamento é interessante, porque ele pode se posicionar num determinado bairro, num determinado produto, e aí ele vai se tornar um especialista, inclusive reconhecido por isso naquela comunidade. Então, é muito importante que esse profissionalismo seja, assim... reconhecido, porque é uma profissão dificílima, mas tem que estudar, tem que se preparar. Não é uma profissão fácil, né, Rodrigo? E o posicionamento ele pode ser tanto geográfico como o de um produto, por exemplo, né? O corretor ele pode se especializar em vender apartamentos, casas em condomínios, ou se especializar. Campinas é uma cidade muito regionalizada hoje. A gente Tudo tem, que você pode imaginar. Tem várias cidades dentro de Campinas. Se a gente for falar, a gente tem o Swiss Park, que é gigante. Nós temos Sousas, o distrito de Sousa, distritos de Barão Geraldo. A gente tem, né, tem bairros aí que são gigantes, os alfaviles, né? Exatamente. Então, o corretor, ele naturalmente, ele tende a se especializar em determinada área, né? Até para poder conhecer melhor o mercado. Sem dúvida. Sem dúvida, né, Rodrigo? Ele pode se especializar só no produto residencial, só no não residencial, ele pode se especializar em produtos industriais, galpões. Campinas tem tudo isso, desde que ele se especialize. Mas eu sou fã de um posicionamento, Rodrigo, que eu acho que ele dá mais autoridade para o corretor e mais rápido, que é o posicionamento regional. Dele se especializar geográfico, num bairro, né, um condomínio muito grande. Existem corretores que trabalham basicamente no condomínio que moram. Sim. Né? Se você está num distrito, trabalha o seu distrito, Souza, Joaquim, você tem o teu entorno, porque corretor é relacionamento, né, Rodrigo? Esquecemos de falar isso, né? O corretor que não tiver relacionamento, não se relacionar com pessoas... E aí a gente entra numa área um pouquinho que parece um pouquinho antagônica. Quando a gente fala que é importante o relacionamento e as pessoas ao mesmo tempo querem só fazer as coisas virtualmente, sim, há um choque, né? Há um choque. E aí a gente tem que entender como é que a gente faz para superar essa barreira também que se cria às vezes da tecnologia, né? Da barreira de você não ter o contato pessoal e ao mesmo tempo você ter relacionamento, é isso que você disse. Né? Rodrigo, né? É justamente esse tema que eu estudo. O meu entendimento é o seguinte, desses 30 anos de experiência aqui, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor em relação aos nossos potenciais clientes, a clientela que a gente atende, sejam eles compradores, vendedores, inquilinos, locadores, não importa. A gente tem que estar atento às necessidades deles, né? E isso, exatamente o que você falou, tem que ter uma formação para isso, tem que ter ouvidos, poder escutar o cliente, usar a tecnologia para facilitar esse processo com ele.
Pô, se eu tiver como mostrar o imóvel virtualmente para ele, sem que ele saia da casa dele, e ele, às 2 da manhã, no seu pijaminha, assistindo um Netflix, que ótimo, eu quero facilitar, isso eu sou totalmente a favor. Mas vai chegar uma hora, Rodrigo, que tem que ter um tete-a-tete, que é aquela hora que você tem que estar com a pessoa, que você tem que humanizar o atendimento. Por isso a gente criou o acolhimento a cliente nosso. Quer dizer, a gente usa toda a tecnologia na Home Hunters, mas qualquer cliente que quiser que entrar na nossa porta, ele vai ser atendido também por um ser humano em algum momento. Eu posso ter um pré-atendimento, que eu tenho um IA para fazer, mas na hora certa, né, Rodrigo, vai vir um bom ser humano, bem treinado, um profissional que agrega valor para aquele cliente. Aliás, se a gente for analisar, né, Mauro, você falando isso, me veio à cabeça aqui, por que hoje a Home Hunters está com um ranqueamento excelente no Google, uma das imobiliárias bem mais avaliadas, pelas pessoas que lá trabalham? Sim. Porque ninguém entra para dar nota, fui bem atendido pela inteligência, fui bem atendido pelo funcionário da administração. Não só a linha de frente, né, Rodrigo? Os elogios. O back-office, né, que faz a administração de condomínio, as pessoas, o acolhimento, que nós temos um departamento de acolhimento, os corretores, esses são, além da empresa, óbvio, são os corretores que são, e os funcionários que são bem avaliados, Rodrigo, né? A humanização. Você já respondeu a pergunta. Eu vou chover no molhado, mas você acabou de responder. Por quê? Você tocou num ponto importantíssimo. Na realidade, aquelas mais de 1.000 avaliações positivas, elas são para as pessoas que atenderam. Exatamente. Elas são para as pessoas da nossa equipe. E estende, não é só o corretor que está na linha de frente, ele é o cartão de visita. Começou com ele ali. Se ele é elogiado, ele tem um atendimento humanizado, depois dele vem toda uma sequência, tem uma esteira, né, Rodrigo? Tem a nossa equipe, né? Você tem a posse, você tem vistoria, você tem isso, você tem a venda, você tem o financiamento. A venda imobiliária é complexa. Então, assim, é muito importante que tenha humanização em toda essa etapa do processo. E é o que a gente tem feito lá. Então, assim, o segredo, o desafio é esse. É você conseguir unir toda a tecnologia, e a IA é talvez hoje a principal delas, com a humanização. E treinar o profissional o tempo todo. Aí vem a Home Hunters Academy. Porque não adianta, como é que você vai ter uma pessoa atendendo bem se você não fizer um treinamento adequado para ela? Se você não ensinar a psicologia de ouvir a outra pessoa, né? A dor, né? Você comentou da dor. A gente fala muito hoje no marketing, mas é a dor. Nós somos motivados pela dor. Essas mudanças de vida que eu falei, presta atenção, pessoal, é pela dor. É a necessidade do cliente. É necessidade. Né? Você separa, você tem mais um filho, a dor e a dor boa. O parto também é uma dor boa para nascer uma criança. Eu quero dizer nesse sentido, né? Então, isso motiva a vida. E essas motivações são os momentos que um profissional, um corretor de imóveis, está na linha de frente atendendo, e depois tem todo um back-office, ali um marketplace, uma estrutura de atendimento humanizado, para que seja até o fim o atendimento desse cliente e dê satisfação para gerar essas notas que a gente tem hoje, então, com 4.8, 4.7. E o Google, né? É o concurso, né, Rodrigo? Não, dá para alguém viver sem o Google, pessoal? Sem avaliação no Google? Aquilo que a gente falou, né? A geração de hoje, a primeira coisa, quando ela vai procurar uma empresa, referência. Ela vai lá, deixa eu dar uma olhada no Google, o que estão dizendo dessa empresa. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante. Bom, a gente está entrando na reta final do nosso programa aqui. Eu queria que você comentasse um pouquinho. A gente vai ter um empreendimento emblemático em breve, né? Que é o Lake Luz. Fala um pouquinho do Lake Luz para a gente. A ideia nossa é trazer o pessoal da CPN aqui para falar sobre o produto, falar sobre a empresa, mas dá um spoiler para a gente aí. Bom, em primeiro lugar, Rodrigo, outra coisa que eu estou muito feliz, né? Fazer uma empresa com a CPN e a geração nova da CPN, fazendo um trabalho maravilhoso. A cidade é muito grande, pessoal. Nossa cidade é uma região metropolitana. A gente teve uma invasão de incorporadoras grandes aqui, incorporadoras que não trabalham só no nosso país, trabalham até fora do nosso país, incorporam fora do nosso país. A competição é grande. Campinas é uma região com um PIB muito alto, né, Rodrigo? Então ela é visada por grandes empresas aqui. E a gente tem uma incorporadora local de muitos anos, mais idade que a gente, mais de 40. Bom, aliás, sempre foi referência de qualidade. Sempre foi e continua sendo. E agora está tendo que aumentar ainda o parâmetro para disputar com essas de fora. Com essas de fora. E aí com uma geração nova que vem imprimindo tecnologia,
que vem imprimindo tecnologia no acabamento das obras. Então, assim, a felicidade que eu tenho de ter feito uma parceria com uma das maiores, se não a maior incorporadora aqui da região metropolitana de Campinas. Então, muito feliz com isso. Esse empreendimento em particular, Rodrigo, uma coisa que foi muito estudado, a quatro mãos. A gente está nesse projeto há quanto tempo? Esse produto, a gente saiu de trás para frente. A gente saiu de entender, ouvir a necessidade do cliente. O que um cliente mais jovem, com família, essencialmente, a persona que a gente fala, o que ele quer hoje, depois de alguns anos atrás, 3, 4 anos, ter vivido uma pandemia que mudou a cabeça de muitos consumidores, todos nós, né? Mudou a cabeça de todos nós. A gente entendeu que ele quer praticidade, segurança é inegociável. Então, condomínio fechado é muito importante para isso. Segurança ele quer praticidade, ele quer condomínio clube dentro, ele quer facilidades, ele quer, por exemplo, se ele tiver que voltar a ficar confinado na casa dele, que o filhinho dele possa ir no espaço kids, que o pet dele tenha um espaço play, o pet place para... E assim por diante. Ele quer sair a pé da casa dele e ter a natureza. Então, assim, ter toda a comodidade junto. Ele quer ter um mall que ele, de repente, precisar de um pãozinho quente e tá do lado dele. As pessoas querem facilidades, conforto. E a localização é menor. Bom, a localização, Rodrigo. A localização desse empreendimento porque é uma coisa coisa extraordinária. Tem uma localização bem localizado, você também vai conquistar uma série de coisas, um comércio próximo, um lazer. Por exemplo, esse empreendimento. Dá o quê? 4 quadras da principal porta da Lagoa do Taquaral? Menos. Menos. Então, assim, qual é o quintal desse empreendimento? Lagoa do Taquaral. Qual é a vista desse empreendimento? Lago do Café. Maravilhoso, um verde que vai ver o resto da vida. E, qual é o tamanho desse empreendimento? O que todo mundo quer. A gente falou de viver em condomínio. É difícil? É difícil a convivência em condomínios grandes. Tem que ter muita organização. Aí vem a Home Hunters Condomínios, né, Rodrigo? A Home Hunters by Absa. Mas esse é outro capítulo. Nós vamos chamar eles aqui também para falar. Mas é difícil. Então, condomínios menores, mas também não podem ser muito pequenos, porque você tem taxas condominiais se você dividir, né? Então, assim, esse produto foi estudado. Um condomínio de 37 casas, com 3 suítes. E está sendo muito esperado, né, Mauro? Demais, né, Rodrigo? Eu recebo mensagem de corretores, de clientes. Quando que vai sair informação do Leicluso? Como que vai sair? E a gente está lá, né? Porque tem todo um planejamento de marketing, tudo. A gente quer fazer tudo na hora certa. O acabamento eu não vou falar, tá? Eu vou tirar fora, porque acabamento CPN, eu vou chover no molhado aqui. O acabamento dos empreendimentos deles são fantásticos. Eles trazem tecnologia europeia de fora. É fantástico. Isso eu vou deixar à parte. Mas ele tem uma cereja no bolo lá, né, Rodrigo? Aliás, a maioria das casas, todas são 3 suítes, que são... também foi estudado, é um desejo de consumo que a gente chama de rooftop. O rooftop existe nos prédios hoje também, muito comum. Lá em cima, nos prédios, você tem um aproveitamento lá em cima. O que era um telhado antes, passou a ser um local de lazer maravilhoso, com vista. E as pessoas querem isso hoje. Elas querem estar fazendo um churrasquinho lá em cima e vendo o Lago do Café, com um amigo, recebendo pessoas lá em cima, com um spa. Ter o lazer na própria unidade, né? O lazer na própria unidade, que é aquela coisa mais intimista, que você vai receber 2 casais de amigos, 3... Você não vai fazer uma festa. A festa você vai fazer no espaço que o condomínio tem, que recebe 20, 30 casais, sei lá. Então é o seguinte, é um produto planejado. O Leicluso é fantástico, é um produto que realmente a gente fez de trás para frente, entendendo o que as pessoas... A arquitetura é fantástica, a SOC fez um projeto fantástico, o local é o concurso. E o produto é o que todo mundo quer, vamos dizer, né? É o que as pessoas que querem ter uma família querem, e as pessoas que têm já uma família, no padrão que o brasileiro tem hoje, 1, 2 filhos, desejam também. E é o tamanho das casas, né, Mauro? 136 e 194 metros é o ideal, isso, né? Exatamente. Não é aquela coisa apertada, claustrofóbica, mas também não é aquela casa muito grande. 3 suítes, né, Rodrigo? Adequa para todo mundo. Você tem um filho só, mas você quer fazer um home office, você quer... É muito versátil, né, hoje. Para a família brasileira, vamos dizer,
mais jovem e o pessoal de classe média, quem está batalhando, quem está dando um upgrade, saindo eventualmente de um apartamento, né? Fora que você andou um pouquinho, tá a mansão em Santo Antônio em cima com tudo que você pode imaginar, né, Rodrigo? Tudo muito. Tá no melhor dos mundos ali. Então, eu tô muito entusiasmado, Rodrigo. Esse produto vai ser um sucesso. A gente tá aí com ele aí próximo, né? Você deu um spoiler, já demos muito spoiler. Agora vamos segurar. Mauro, queria te agradecer muito, te parabenizar pelos 30 anos, uma história bonita, inspiradora, né, para os empresários, para os corretores de imóveis que estão começando. Sim. Né? E a gente poderia conversar aqui durante o dia inteiro, mas a gente só tem uma hora, né, aqui para a gente conversar, mas a gente vai ter outros bate-papos com convidados, vai ser bem gostoso. A ideia do podcast é essa, uma coisa descontraída mesmo, mas trazendo conteúdo, né? Sim. Trazendo conteúdo, trazendo informações relevantes. E te parabenizar pelos 30 anos. Rodrigo, Opa, quase... com o italiano aqui, eu te agradeço. Para mim é uma satisfação, fico muito confortável estar fazendo isso aqui com você, um parceiro. Nós montamos redes imobiliárias, nós já fizemos muita coisa no imobiliário juntos e é uma satisfação muito grande, pessoal, estar iniciando hoje aqui o nosso Além das Chaves. Nós vamos trazer muita gente bacana aqui para vocês escutarem, pessoal. Fiquem com Deus e um grande abraço. Obrigado a todos, obrigado pela audiência.